Olá, sejam bem-vindos. Nessa segunda parte do vídeo de retificadores, nós vamos estudar o retificador com transformador, e o retificador com ponte de diodos, que utiliza 4 diodos, na chamada estrutura ponte completa, e vamos incluir o filtro capacitivo. Bom, então aqui a estrutura do ponte completa, né? Então a gente tem os 4 diodos, aí aqui a fonte de alimentação, né? Então basicamente essa foi uma estrutura que a gente viu. E no caso da meia onda, é simplesmente o diodo em série com o resistor. Então no meia onda é o retificador mais simples que existe, contendo apenas um diodo, né? E ele vai retificar metade do período. Na onda completa, a gente vai ter a retificação completa do período por meio da condução em um par de diodos. Então a estrutura básica no semiciclo positivo, que a tensão da rede está com a polaridade positiva, é a condução por esse caminho. Passa do diodo D1 para a carga, retorna pelo diodo 4. E quando inverte o semiciclo da rede elétrica, invertendo essa polaridade, você passa a entrar em condução o diodo 2 e o diodo 3, e o diodo 1 e o 4 ficam bloqueados. Tudo bem? Então a gente, só fazendo um reprise da aula passada, a gente falou do cálculo da tensão média, da tensão eficaz na carga, que é esse parâmetro em cima do resistor, da mesma forma que tem a corrente. E aqui no meia onda também, né? Então essa foi a gente sempre vai analisar, a tensão de entrada pela tensão de saída. Tensão na rede de alimentação pela tensão na carga. E esse sistema aqui, esse gráfico representa um sinal alternado e aqui representa um sinal contínuo. Então os retificadores são os conversores CA-CC. E a estrutura mais simples é usando diodo, que ele entra em condução automaticamente com polaridade positiva e bloqueia polaridade negativa. Com essas recordações, vocês podem recordar das equações que estão aí no material para fazer os cálculos de valores médios e eficazes, de tensão e corrente na carga. E na parte do retificação de onda completa com 2 diodos, aqui a gente usa as mesmas equações do caso anterior, com os 4 diodos, só que a gente consegue trabalhar com apenas 2 diodos. Aí nessa configuração tem um transformador. Bom, então eu vou falar hoje, então a gente vai comentar essa estrutura e depois a gente vai mostrar o caso da estrutura com
com um filtro capacitivo, né? Então aqui um transformador aqui com dois enrolamentos no secundário, né, e um ponto comum aqui, um ponto central. No semiciclo positivo da rede, conduz o diodo de cima. No semiciclo negativo, conduz o diodo, a gente pode colocar D1, e aqui diodo 2. Então, é uma estrutura que usa transformador e trabalha com dois diodos. Cada semiciclo, um diodo está em condução. Né? Então, aqui na etapa positiva, o D1, na etapa negativa, o D2, que é o diodo que está embaixo. Aqui uma carga resistiva e a gente tem a característica dessa estrutura ter um isolamento em relação à entrada, que a gente chama de isolamento galvânico. Né? Então o transformador não tem contato elétrico entre o primário e o secundário. Né? Ele tem uma interação aí magnética, né? Eletromagnética. Então não há contato e isso confere o isolamento galvânico. Então esse retificador pode ser chamado como retificador isolado, né? E a outra característica que a gente observa é você poder entrar com o nível de tensão da rede elétrica, né, que tem um pico de cerca de 180 volts, e retificar isso usando um diodo da eletrônica analógica mesmo, porque você pode usar a relação de transformação para reduzir a amplitude da tensão aplicada na entrada do retificador. Né? Então aqui esse é o ponto característico, né, quando se usa um transformador. Né? Então você pode mexer na relação de espiras, né, do primário e do secundário, de forma que essa tensão V2 aqui seja de um nível menor, né, uma amplitude menor. Né? Então a relação ali da tensão primária com a tensão secundária é dada pela relação de espiras do primário, espiras do secundário. Então a tensão secundária N2 por N1 V1. Então você pode colocar uma relação de espiras de maneira que, por exemplo, tenha 20:1, né? Significa que vai reduzir 20 vezes a tensão aplicada na entrada, né? Então você teria 180 dividido por 20, que dá 9, né? Então, só para dar esse exemplo, então a característica do transformador é reduzir, né? Ele pode funcionar aí reduzindo a amplitude da tensão e, consequentemente, quando reduz a amplitude da tensão, né? Ele acaba impactando na corrente, né? Então, para uma mesma potência, se você reduz a tensão, você vai ter que aumentar a corrente. Tá, então esses são alguns comentários aí
Então ele utiliza as mesmas equações. Uma característica é que a tensão de pico inversa nos diodos é o dobro da tensão de pico da rede elétrica. No caso, o dobro do pico da tensão aplicada no secundário, né, do transformador. Então essa é uma desvantagem, tá? Você precisa de um diodo. Se no secundário você tem 9 volts, o diodo vai ter que suportar 18 volts, por exemplo. Desprezando a queda de tensão no diodo, né? Fazendo o diodo ideal. Agora a gente começa a ver a estrutura em ponte completa, com os 4 diodos e o filtro capacitivo. Então a gente vai explicar o princípio básico dessa operação, ver o comportamento da filtragem da corrente e da tensão na carga e aprender a fazer uns cálculos aí, projetar uma capacitância a partir de uma tensão desejada na carga. Então o capacitor, naquele circuito, ele tem aqui uma tensão, né? E nesses terminais aqui, é como se entre esses terminais a gente tem aquele gráfico do retificador de onda completa. Daqui para cá, então, é a retificação de onda completa. Aí esse nível de tensão está sendo aplicado nesse capacitor. Então o que vai acontecer? Quando a tensão em cima desse capacitor for maior do que a tensão que está retificada aqui, os diodos não vão entrar em condução. Basicamente a ideia é a seguinte: o capacitor vai ser carregado e descarregado. Quando ele for carregado, você vai ter circulação de corrente. Então, o princípio de operação de carga, de carregamento do capacitor, a corrente é diferente de zero. Você tem a energia da rede elétrica sendo fornecida para o capacitor. Na outra etapa, que é a etapa de descarga do capacitor, o capacitor descarrega a sua energia armazenada para a carga e a corrente do retificador para o capacitor é zero. Tá? Então o que vai regular essa corrente I aqui é o estado de carga desse capacitor. Então o que nós podemos observar? Aqui está a forma de onda retificada em onda completa, e nessa curva em negrito é a tensão nos terminais do capacitor. Durante esse intervalo aqui, o capacitor está sozinho alimentando a carga, né? Então aqui a corrente é 0 amperes. O capacitor mantém a carga no resistor de saída, sem receber nenhuma energia da rede elétrica. Então os diodos estão todos bloqueados. Então o diodo está desligado, está em off. E aqui está sendo aproximado uma corrente constante, que isso vai depender da constante de tempo do capacitor,
em relação ao período de comutação aqui, período da rede elétrica. Então, uma capacitância maior do que o período, uma capacitância, né, um produto, resistência vezes capacitância, superior várias vezes ao período da rede, né, esse período é da ordem de 16,67 milissegundos. Aliás, é metade, né? Metade disso. Então, uma constante de tempo alta vai fazer a corrente tender a ter um valor fixo, né? Então, vejam que os intervalos aqui dados pelo tempo Tc é o tempo de condução do diodo, ou seja, o tempo de carga do capacitor. Então ele alterna período de carga com período de descarga. Tranquilo esse raciocínio? Então aqui entram alguns equacionamentos que não vem ao caso deduzir, né, mas a gente está apresentando. Né? Então a equação 6 aqui, ela aproxima a transferência de energia da rede elétrica para o capacitor, né? Nos intervalos em que ele é carregado. Entre o instante T1 e o instante T2 aqui nesse gráfico. A equação 7 relaciona a energia que o capacitor transfere para a carga durante cada ciclo da rede. Então a potência de entrada dividida pela frequência. E conseguindo então igualar essas duas expressões, 6 e 7, aqui é o cálculo da capacitância que está em função da potência de entrada do circuito, a frequência de operação da alimentação, geralmente 60 Hz, o valor máximo, né, ou o valor de pico da tensão de entrada, menos o valor mínimo da tensão no capacitor. A tensão mínima no capacitor, ela pode ser colocada por essa expressão, só que a gente também vai fazer a definição do ΔV, que é o ripple de tensão desejada no capacitor. Né? Então a gente vai dizer que a tensão mínima no capacitor é o valor máximo da rede menos esse ripple. Aí aqui tem uma equação para o tempo de condução dos diodos e uma equação para estimar a corrente de pico no capacitor. Vamos agora para um exemplo numérico, então, colocar os valores aí. Então, projetar um retificador monofásico a diodo em ponte completa, com filtro capacitivo puro, alimentando uma carga resistiva. Tensão de entrada senoidal, rede elétrica monofásica, o valor eficaz. Aqui ficou, na verdade, eu não corrigi, né? Esse valor aqui é... Então aqui o valor de pico da tensão de entrada, né? Daí o ripple desejado, 5% do valor de pico, então 8,98. A tensão mínima no capacitor
170,62 volts, porque é o valor de pico menos o ripple. Então o ripple é colocado em termos de um percentual do valor máximo de tensão. Nesse caso aí, 5%, né? Então ele deu esse valor, aí a gente entra com a expressão da capacitância. Só uma observação, né? A potência na carga é de 300 watts. Isso aqui é a potência de saída. E ele deu o rendimento de 0,7. Então o rendimento é a potência de saída dividido pela potência de entrada. Né? Então a potência de entrada é a potência de saída pelo rendimento. Então 300 dividido por 0,7, né, que está aqui no numerador. E os demais elementos calculados resultou em 2,3 milifarad. Para dimensionar a carga, despreza a ondulação, considera a tensão média. Então o valor de pico menos a metade da ondulação é considerado como valor médio. Então 175,11. Então subtraiu aqui a metade do ripple, né? Então o valor da resistência pela lei de Ohm, usando aí a tensão média ao quadrado, dividido pela potência, 102 ohms. A gente pode ver isso no ambiente da simulação. Então aqui é o nosso circuitinho aí, com a tensão de entrada, resistência de saída, capacitância, diodos considerados todos ideais, né? Então a gente trabalha com o modelo ideal aqui nesse caso. Um medidor de tensão de entrada, um medidor da corrente de entrada, um medidor de tensão e corrente num diodo e um medidor para corrente e tensão na carga. Então a gente pode começar visualizando a tensão e a corrente na saída, a tensão de entrada e a corrente na saída, né? Eu vou reduzir aqui o nosso intervalo de análise, né? Então vejam que a gente tem justamente aquele comportamento, né? Uma parte um tempo bem curto ali, né? Comparado com o período da rede, ocorre a carga do capacitor, né? Que é quando essa tensão de saída aqui tem um comportamento crescente, e no restante do tempo vai haver um comportamento decrescente, que é o capacitor mantendo energia na carga, descarregando a sua energia, né, para o resistor de carga. Se a gente colocar outro medidor diretamente paralelo aqui, eu acho que não vai aparecer, né? Dá para fazer o seguinte, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui.
Então essa curva em verde, deixa eu deixar uma linha mais grossa aqui. Essa curva em verde mostra o comportamento da tensão retificada em onda completa. E a curva em azul aqui é a carga e descarga do capacitor, né? Então, esse daqui é um primeiro ponto de análise que é bastante importante. Outra característica desse circuito é se a gente colocar tensão de saída, né, corrente de saída, então ele tem uma corrente bem baixa, né, um valor médio aqui de 1,7 amperes, uma potência na carga que vai dar os 300 watts ali, né, aqui está marcando 311. Aí a gente pode identificar alguns parâmetros que a gente havia especificado antes. Deixar somente a tensão de saída nesse gráfico. Então, olhando só a tensão de saída, como o meu zoom aqui está bem próximo, né, ele mostra esse comportamento de crescimento da tensão, que é justamente a carga do capacitor, e decrescimento, né, com a descarga, né? Se a gente visualiza isso numa perspectiva de tempo maior, perspectiva de tempo maior, né? Comparando com a rede elétrica, por exemplo, daí você tá, aqui a gente está indo de 174 até 179, 180. Então, o mínimo de tensão está 173,8. O valor calculado foi 170, né? Então ele está com uma pequena diferença. E o máximo está em 179, que é o pico da rede, né? Perfeito. Então esse é o funcionamento aí do sistema. Esse método é um método que aproxima aí, né, o projeto do capacitor. Vejam que pela simulação a nossa ondulação ficou, né, se a gente quiser calcular aqui o ripple, né, 179,6 menos, vou pegar aqui o mínimo, 173,8, 173,8. Então o ripple está em 5,8 volts, que é menor do que os 8,98, né, que foi projetado. Né? Então o ripple menor está ok, né? Está atingindo o objetivo. Aqui o tempo de condução do diodo e depois então essa fórmula levou a 842 microsegundos. Aqui teria que ver o intervalo de carregamento do capacitor, né? Então, vou colocar aqui 0,2 até 0,3, marcar aqui 2 instantes. Deixa eu ver quanto que tá. Ele tá marcando aqui
717 micro, né? Então é uma aproximação, né? Então tem alguns parâmetros de simulação que podem afetar esse resultado. Mas não é uma característica tão importante nesse momento. E por fim, né, uma outra análise que eu gostaria de comentar é a questão da corrente de entrada e tensão de entrada. Então vejam esse comportamento, né? A corrente de entrada ela tem um comportamento muito diferente do senoidal, né? Então ela não segue a tensão de entrada, e isso é uma característica do circuito retificador com filtro capacitivo, né? Você tem uma corrente de entrada distorcida, que tem ali valores de pico, né? Próximos do pico da rede elétrica, e durante os outros instantes ela tem um valor zero, né? Então a gente pode, por exemplo, colocar aqui para calcular o fator de potência, ele deu 0,37. Deixa eu tentar colocar aqui um intervalo aqui para calcular. 0,35, né? Alguma coisa assim. Então ele tem uma característica de baixo fator de potência. Por conta dessa deformação aqui na corrente de entrada, isso vai representar uma degradação aí em termos de qualidade de energia, tá? Essa corrente aqui ela está sendo drenada na rede elétrica, e isso deteriora a qualidade da energia elétrica. É por isso que quando você põe aí, por exemplo, um osciloscópio para medir a tensão da rede elétrica, você vai ver uma forma de onda achatada, né? Esses achatamentos no pico tem a ver com a corrente distorcida drenada por esses circuitos. E esse tipo de circuito aqui ele é muito utilizado em fontes de alimentação de notebooks, carregador de celular, né, carregador de baterias em geral, né? Então em chamadas cargas eletrônicas, né? E acaba trazendo essa questão de qualidade de energia, que não é bem o foco nessa disciplina, mas a gente está dando essa abordagem. Bom, então material aqui sobre retificadores. Agradeço a presença, a audiência de todos aqui em mais essa aula, onde nós estudamos um pouco mais a fundo os retificadores usados em eletrônica, aqui dentro da eletrônica analógica, para a conversão de corrente alternada em corrente contínua nas mais diversas aplicações, principalmente fontes de alimentação para circuitos eletrônicos. Existem outras topologias e variações que nós não estamos abordando, que caberiam para outros cursos, e aqui nós demos uma ênfase nessa topologia básica que envolve os 4 diodos e filtro capacitivo puro. Obrigado, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like. Até um próximo vídeo.